Oi pessoal, tudo bem com vocês? A gente vai ler Êxodo capítulo 2. No capítulo 1 a gente viu que se levantou um novo faraó sobre todo o Egito, um faraó que não conhecia, não se importava com os feitos de José. E ele começou a usar de astúcia para com os israelitas, começou a dizer que eles tinham se multiplicado muito, tinham crescido e que eles haviam se tornado muito mais fortes do que os próprios egípcios. Então ele usou de 3 tentativas para tentar destruir, para tentar enfraquecer o povo de Deus. E o final do capítulo 1, a gente viu que era uma preparação para o cenário que a gente iria ler aqui no capítulo 2. E aqui o capítulo 2, gente, a gente vai começar a ver a história de um dos maiores homens que viveu aqui na Terra, que foi Moisés. A gente vai ver aqui no capítulo o seu nascimento, a sua criação e como Deus o preservou milagrosamente para que no futuro Deus o levantasse e ele seria o libertador do povo de Deus da escravidão do Egito, tá bom? Foi-se um homem da casa de Levi e casou com uma descendente de Levi. Então aqui a gente vê que o capítulo começa muito normal, né? Um casamento entre duas famílias levitas e que, gente, a união desse casamento, né? O fruto dessa união se na verdade mudaria, seria usado por Deus e mudaria todo o curso, mudaria totalmente a história do povo de Deus. E esse casamento, gente, ele provavelmente aconteceu antes daquele decreto lá do capítulo 1 de que Faraó havia dado para que eles matassem todos os recém-nascidos homens hebreus. Eu falo isso, gente, porque Moisés ele não era filho único, ele teve 2 irmãos, Miriam e Arão. E aqui nesse próprio capítulo 2 a gente vai ver já Miriam grande. E aqui em Êxodo também, acredito eu que no capítulo 15, a gente vai ver que Arão, ele era 3 anos mais velho que Moisés, tá bom? E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Então aqui, agora sim, a lei do faraó de que os meninos recém-nascidos hebreus deveriam ser mortos, porque nasceu um filho, nasceu um menino, e os seus pais, eles tiveram que escondê-lo por 3 meses, tá bom? A Bíblia nos diz aqui que ele era muito formoso, provavelmente ele tinha uma beleza acima do normal, acima da média, tá bom? Gente, eu vou ler pra vocês lá em Hebreus, capítulo 11, versículo 23, qual foi o motivo, o porquê os pais de Moisés o esconderam por 3 meses, tá bom? Pela fé, Moisés, apenas nascido, foi ocultado por seus pais durante 3 meses, porque viram que a criança era formosa. Também não ficaram amedrontados pelo decreto do rei. Então a gente vê aqui que foi pela fé que eles esconderam o menino por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche e, pondo nele o menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Então a gente viu que o menino ele não podia mais ficar lá na casa dos hebreus, porque alguém poderia encontrá-lo e poderia matá-lo. Então a mãe do menino, sabiamente, ela coloca o menino dentro de um cesto, mas ela não coloca o menino no meio do rio. Ela coloca ele próximo à beirada do rio. Provavelmente o cesto não iria se movimentar muito ali, passaria alguém ali que poderia encontrar esse menino, e por isso também a irmã dele, Miriam, foi seguindo esse cesto, né, para saber e depois contar para a mãe o que teria acontecido com o menino. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: Este é menino dos hebreus. Provavelmente ele já era circuncidado, por isso que ela soube que era menino dos hebreus. Mas aqui, gente, eu não consigo explicar de outra maneira sem falar que foi providência de Deus, isso aqui tá muito claro,
Porque se o menino tivesse continuado na casa dos seus pais, alguém teria encontrado, ele teria morrido. Então, eu não acho uma pessoa melhor para ter encontrado o menino do que a filha de Faraó, porque ela era a única pessoa que poderia ignorar a ordem do seu pai de não matar os meninos hebreus, ou enfrentá-lo, né, com isso, porque a Bíblia nos diz que ela teve compaixão dele, o coração dela foi tocado por isso, tá bom? Então disse sua irmã, a filha de Faraó. Então Miriam disse à filha de Faraó: queres que eu vá chamar uma das hebreias que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vá. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo, pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Gente, vocês estão entendendo isso? Que a filha do Faraó o achou, mas quem criou o menino, pelo menos nos primeiros anos de vida, talvez, não fala aqui, mas talvez até uns 11, 12 anos de vida, quem criou o menino foi a própria família dele. E lá provavelmente eles ensinaram, seus pais falaram sobre Deus, o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, e ensinaram a respeito das promessas de Deus para o seu povo, de que Deus libertaria o seu povo. Então tudo isso também é providência divina, não tem outra explicação. E o mais interessante é que o faraó ele queria destruir, né, queria enfraquecer o povo de Deus, mas mal sabia ele que ele estava pagando para que nada faltasse para a família do libertador do povo hebreu. Tá bom, gente? Isso é realmente incrível. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ele a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: porque das águas o tirei. Aqui, gente, a gente viu que a filha de Faraó que deu o nome de Moisés, tá bom? Então, quando ele já era grande, ele foi levado para o palácio e ele foi realmente adotado pela filha de Faraó. E eu tenho certeza que ele recebeu a melhor educação possível em todos os quesitos lá no palácio. Eu vou até ler para vocês aqui em Atos 7, capítulo 7, versículo 21 e 22. Quando foi exposto, a filha de Faraó o recolheu e criou como seu próprio filho. E Moisés foi educado em toda a ciência dos egípcios, que era realmente um reino muito grande e muito poderoso. E Moisés era poderoso em palavras e obras. Gente, olha que tremendo. Então ele foi realmente muito, muito preparado por Deus, né? Para que quando chegasse o tempo determinado, ele se levantasse e cumprisse o propósito de Deus, que era libertar o seu povo da escravidão, tá bom? Gente, isso é realmente muito, muito incrível e tremendo. Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos. Então, ele sabia que ele era um hebreu, ele conhecia os seus irmãos, e ele foi lá falar com eles. E viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e de outro lado, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Aqui, gente, eu vou ler para vocês lá Atos de novo, capítulo 7. Atos, capítulo 7, é realmente riquíssimo e fala muito sobre isso aqui que a gente tá lendo, tá bom? Então eu vou ler lá Atos 7, capítulo 23, capítulo 7, versículo 23 ao 25. Quando completou 40 anos, veio-lhe a ideia de visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Vendo um homem tratado injustamente, tomou-lhe a defesa e vingou o oprimido, matando o egípcio. Ora, Moisés cuidava que seus irmãos entenderiam que Deus os queria salvar por intermédio deles. Eles, porém, não compreenderam. Então aqui, gente, a gente vê que Moisés, ele matou o egípcio porque ele estava em defesa do oprimido. Ele estava, não porque Moisés era mau e, eu vou matar o egípcio, não, porque ele via o sofrimento daquele homem hebreu e que ele não tinha possibilidade, não podia se defender.
Então, que Moisés fez isso e ele acreditava que o seu povo hebreu iria entender isso, iria entender o que ele tinha feito, mas a gente viu aqui em Atos 7 que o povo não entendeu isso, tá bom? Vamos continuar aqui a leitura. Saiu no dia seguinte, então isso aconteceu no dia seguinte, e eis que 2 hebreus estavam brigando, e disse ao culpado, aqui gente, ele tem um senso de justiça muito grande, porque ele disse ao culpado, por que espancas o teu próximo? O qual respondeu, o hebreu respondeu, quem te pôs por juiz e por príncipe sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Temeu, pois, Moisés e disse, com certeza o descobriram. Aqui a gente vê que Moisés saiu no dia seguinte daquela história, né, do egípcio maltratando o hebreu. E ele viu 2 hebreus brigando. Gente, isso é uma coisa que acontece muito, né? Ao invés de se levantarem contra o opressor, um acaba se levantando contra o outro e tendo a briga. E pela resposta do hebreu, né, que ele falou, quem pensa que você, quem te colocou por juiz e por príncipe sobre nós, com certeza, naquele momento, qualquer liderança, qualquer tipo de qualquer coisa que Moisés falasse, o povo de Israel não aceitaria, isso iria ser rejeitado. Então, Moisés, ele temeu, né, porque ele achou que todos tinham descoberto que ele havia matado, né, que ele havia defendido o hebreu do egípcio, tá bom? Aqui, gente, eu quero ler para vocês mais uma vez lá em Atos 7, versículo 26 a 29. Gente, eu tô lendo aqui em Atos, é porque realmente eu leio uma coisa e a explicação vem aqui em Atos 7, para ficar um pouco mais fácil de vocês entenderem tudo isso aqui que eu tô lendo, tá bom? Lá em Atos 7, versículo 26 a 29. No dia seguinte, aproximou-se de uns que brigavam e procurou reduzi-los à paz, dizendo, homens, vós sois irmãos, por que vos ofendeis uns aos outros? Mas o que agredia o próximo o repeliu, dizendo, quem te constituiu autoridade e juiz sobre nós? Acaso queres matar-me como fizeste ontem ao egípcio? Então, é um contando, um explicando a outra. É realmente a Bíblia explicando a Bíblia. Informado deste caso, procurou o faraó matar a Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se deteve na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. Aqui, gente, a gente viu que ele fugiu para a terra de Midian. Hoje, gente, Midian é lá a Arábia Saudita, tá bom? E Midian foi um dos filhos de Abraão com Quetura, tá bom? Os midianitas. Eu vou ler novamente aqui em Atos para vocês entenderem o motivo dessa fuga, tá bom? A estas palavras, né, depois que o hebreu falou que Moisés ele tinha matado o egípcio, Moisés fugiu e tornou-se peregrino na terra de Midian, onde lhe nasceram 2 filhos. Então ele foi abençoado também lá na terra de Midian, ele conheceu sua mulher, teve 2 filhos, e tudo isso é propósito de Deus, é Deus realmente o preparando para quando chegasse o momento certo, ele se levantar e libertar o povo da escravidão do Egito, tá bom? O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Aqui, gente, a gente vê a terceira vez que Moisés se levanta e age em defesa do oprimido. Primeira vez foi no episódio do Egito contra o hebreu, depois o hebreu culpado versus o hebreu justo, né, o que não era culpado. E agora com as filhas do sacerdote de Midian contra os pastores que expulsaram elas do poço, tá bom? Tendo elas voltado a Reuel, que é o seu pai, né, que é o sacerdote Reuel, ele também é chamado de Jetro, tá bom? Pela própria Bíblia. Este lhes perguntou, né, o pai delas perguntou para elas, por que vieste hoje mais cedo, né? Despertou esse interesse no pai
vocês sempre demoram, por que justamente hoje vocês não demoraram para voltar para casa? Responderam elas: um egípcio nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Gente, aqui é muito interessante esse capítulo, porque no começo do capítulo, quando a filha de Faraó encontra o menino, ela fala que este é menino dos hebreus. E agora, aqui, ele é chamado de egípcio, né? Em diferentes momentos ele é chamado de hebreu, mas também de egípcio. E onde está eles? Disse as filhas, por que deixastes lá o homem, né? O pai falando. Chamai-o para que coma pão, né? Então chama eles para ele ter comunhão com a gente. Moisés consentiu em morar com aquele homem, com o Jetro, né? Com Reuel. E ele deu a Moisés a sua filha Zípora, a qual deu à luz um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Aqui mostra, né, Moisés falando que ele era peregrino em terra estranha, mostra que até aqui, até essa leitura, Moisés ainda considerava o Egito como seu lar, tá bom? Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a escravidão e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Aqui, gente, a gente tem um salto de muitos e muitos anos, e aquele faraó do primeiro capítulo, ele morre, mas os filhos de Israel, eles ainda estão sendo oprimidos, eles ainda estão clamando a Deus, né? E isso é muito importante, apesar de tudo que a gente está passando, do sofrimento, das dificuldades, a gente não pode se calar, a gente tem que buscar a Deus, a gente tem que orar, clamar realmente a Deus, mas que a gente não lembre de Deus só nos momentos difíceis. A gente também tenha gratidão no coração por tudo o que Deus faz e fez e pelas promessas dele na nossa vida, tá bom? Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel e atentou para a sua condição. Aqui, gente, ouvindo, lembrou-se e viu, não quer dizer que Deus não estava ouvindo, que ele tinha esquecido da sua aliança, ou que ele não estava vendo. Mas isso são expressões antropomórficas, que são características humanas, físicas, sentimentos atribuídos a Deus para enfatizar o seu relacionamento próximo com o homem para um nível que a gente possa entender. Então, Deus, ele nunca tinha esquecido, nunca tinha se lembrado disso, ele nunca tinha esquecido, ele nunca tinha deixado de ouvir, nem deixado de ver o que acontecia com o seu povo. Ele estava conduzindo tudo conforme o seu propósito, para que no momento determinado, gente, nunca se esqueçam disso, que Deus, pra gente pode estar demorando, mas é porque ainda não chegou o momento determinado por Deus, tá bom? Ele age só no momento certo, no momento determinado, e tudo iria acontecer para esse povo, tá bom? Gente, eu quero falar para vocês também um pouco das características de Moisés e de Jesus. Ambos nasceram em tempos de opressão dos israelitas, né, que o governo, sobretudo, estava querendo matar os recém-nascidos homens. Ambos nasceram servos, né? Apesar Moisés ele nasceu servo, mas depois ele foi adotado pela filha de Faraó. E aqui, gente, em Filipenses, deixa eu pegar aqui para vocês, em Filipenses 2, capítulo 2, versículo do 5 ao 7, na verdade eu só vou lendo aqui e aí eu vejo. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. Então, Jesus ele veio assumindo a forma de servo, assim também como Moisés nasceu servo. E, gente, a gente vê também que Moisés, como uma figura de Cristo, né? Ele deixa sua posição elevada lá como filho da filha de Faraó, lá no palácio, ele deixa essa posição, ele se torna humilde para que cumprisse o propósito de libertar os filhos
de Deus da escravidão do Egito. E assim como Jesus também, né, que a gente viu aqui, ele era igual a Deus, mas ele veio como servo, né? Ele se rebaixou como servo por amor a nós, para nos salvar, para nos libertar dos nossos pecados, tá bom? Então, assim como Moisés não se envolveu com a escravidão, Jesus também não se envolveu com o pecado, tá bom? A escravidão de Faraó sobre os israelitas tipifica a escravidão do pecado sobre a humanidade. E assim como Moisés libertou o povo de Deus da escravidão do Egito, Jesus também nos livrou da escravidão do pecado, tá bom, gente? A gente é livre do pecado, em Jesus a gente é livre, tá bom? Isso é coisa pra gente se alegrar e a gente viver cada vez mais buscando e tendo um relacionamento com Deus, tá bom? Gente, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.